Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é ditadura militar. E o que foi a ditadura militar? É o período que vai de 1964 a 1985, numa fase da nossa história em que os militares vão estar no poder e que não há democracia. Então, sob o pretexto de defender a democracia e acabar com a corrupção e evitar a instalação do socialismo no país, os militares vão derrubar o então presidente João Goulart, em 1964, e vão assumir o poder. Então, para se manter no poder por tanto tempo, eles vão se utilizar aí de vários métodos, inclusive violentos. Então, localizando-se no tempo e no espaço, isso tudo que eu acabei de falar para vocês acontece num período conhecido como República, que vai desde 1889 até os dias de hoje. E a ditadura militar faz parte desse período que a gente conhece como República. Ele é dividido em Primeira República, Era Vargas, governos democráticos, ditadura militar e a Nova República, que é o que a gente vive desde o fim da ditadura militar até os dias de hoje, ok? Quem foram os principais presidentes aí desse período? Que é através deles que nós vamos compreender, através do governo deles, que nós vamos compreender o que foi a ditadura. Então, nós temos Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. O que a gente tem que entender aqui, povo do meu coração, é que é necessário que nós possamos conseguimos compreender a importância desse período para a nossa história, que foi um período de luta, que foi um período de derramamento de sangue, foi um período bem pesado da nossa história, né? Inclusive, em uma parte da ditadura a gente também vai chamar de anos de chumbo, então vocês conseguem imaginar o porquê desse termo, né? Anos de chumbo, são anos extremamente escuros e violentos. Então, vamos lá. A gente vai aqui tentar esclarecer para vocês, ponto a ponto, cada um dos governos, então, militares. Para isso, a gente precisa entender como foi que eles assumiram o poder. E eles assumem o poder, como eu já disse para vocês, através de um golpe. Quem estava no poder era João Goulart. E João Goulart vinha fazendo algumas manifestações, principalmente relacionada à questão da reforma agrária, e ele faz aí um comício das reformas de base que vai juntar muita gente na Central do Brasil e isso vai mobilizar a opinião pública, principalmente a galera da classe média e da igreja, pasmem, contra o governo. Então eles ficavam dizendo o quê? Que se o comunismo se instalasse aqui no Brasil, ia desmanchar as famílias, que iam acabar com a propriedade privada, que ia proibir a prática da religião. Então, diante disso, eles vão se organizar numa manifestação em 1964, conhecido como Marcha da Família. E aí a gente vai estar envolvido a igreja e as pessoas de classe média alta, e elas vão se reunir aí, mais de 100 mil pessoas, e vão para as ruas pedir o fim do governo de João Goulart. E aí, meu povo, vocês têm que entender que mesmo que os militares tivessem força sozinhos suficiente para se instalarem, eles precisariam de um apoio. Então é por isso que alguns historiadores falam de governos, perdão, civil-militares, porque para instalar essa ditadura foi preciso o apoio também da comunidade, das pessoas civis, como a igreja e a classe média alta, simples assim. E aí eles pedem o fim, mas também sozinhos eles não conseguiriam. E eles vão contar com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos da América. Sim, minha gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, dentro do contexto mundial, está dentro do que a gente chama de Guerra Fria. Sendo assim, para manter o capitalismo ou o apoio do Brasil ao capitalismo e a outros países da América do Sul, o que é que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão ajudar a implantar ditaduras para que o Brasil e a América do Sul continuem no rumo capitalista e não se renda ao socialismo nem ao comunismo. Então aqui a gente está fazendo um grande medo à população. A população não sabia o que era o socialismo, não sabia o que era o comunismo e ela só acreditava no que ouvia. Então ela tinha muito medo do bicho comunismo. E esse medo aí vai fazer com que ela entregue o poder na mão do Estado de uma forma total através dos militares. E aí, pessoal, no dia 31
de março, com o aumento dos protestos contra o presidente, tropas de Juiz de Fora, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, e não, não é o Olímpio Mourão que vocês estão pensando, vão começar a marchar para o Rio de Janeiro. Então aqui, pessoal, era o início do golpe. E aí, na noite de 1º de abril, sim, no dia da mentira que não é mentira, começou o dia que durou 21 anos. Tem um documentário com esse nome aí, viu? Por isso que eu usei. Então, vamos ver então quem foi o nosso primeiro presidente. Num primeiro momento, tirou João Goulart e quem assumiu foi um conjunto, tá, de 3 militares, tá, que era Costa e Silva, Correia de Mello, Augusto Rademacher. Eles assumem o comando do país, passam por cima da Constituição, né, e aí, através deles, há uma escolha de uma pessoa para assumir o poder. Quem é essa pessoa? Humberto Castelo Branco. Por que que eles passam por cima da Constituição? Porque não há eleição, meu povo. E aí, Castelo Branco vai governar de 15 de abril de 64 até 15 de março de 67. Então, a primeira coisa que Castelo Branco faz é anular as reformas de base de João Goulart, aquelas ideias comunistas que ele tinha, né? Ao mesmo tempo, ele vai iniciar uma repressão contra os opositores do regime militar. Castelo Branco vai retribuir o apoio às empresas multinacionais ao golpe militar, liberando as remessas de lucro ao exterior. O que era isso, pessoal? O lucro que antes tinha que ficar aqui no Brasil, ele passa a ir para suas empresas de origem. Então, não precisava o dinheiro ficar preso aqui na nação, ele poderia voltar para sua multinacional de origem. Também é nesse período que vai ser criado o FGTS, sim. O presidente vai controlar os salários, vai controlar o movimento operário, vai intervir nos sindicatos, vai proibir a greve e boa parte dessa repressão do governo vai acontecer através dos chamados atos institucionais. Só que tem outras coisas que ainda são criadas dentro do governo de Castelo Branco, como o Serviço Nacional de Informações, que dava o poder a militares deles se infiltrarem aí em áreas que eles consideravam subversivas, contrárias ao governo, a fim de acabar com a esquerdização comunista no Brasil. Sim, era como se eles se disfarçassem e ficassem procurando pessoas que defendiam ideias comunistas. Outra estratégia, como eu já disse para vocês, é a criação dos atos institucionais. Então, a gente tem aí, minha gente, o AI, o AI-1. Que é isso, minha gente? Ele foi escrito em 64 e ele podia, vê só, minha gente, ele dava o poder para alterar a Constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos, entre outras coisas. Então, vocês já veem aí que é uma supressão de direitos. Já o AI-2 vai proibir eleições, vai proibir eleições diretas para presidente e vai adotar o chamado bipartidarismo. O que é isso? Acabou aquele monte de partido. Agora a gente só tem 2 partidos. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é ligada aos militares, e tem o MDB, que é um partido conhecido como Movimento Democrático Brasileiro, que é uma oposição autorizada. Então, eles não dizem não para o governo, eles dizem sim, eles são obrigados a dizer sim ao governo. É uma oposição que no início é só uma oposição falsa, mas com o tempo ela vai começando a ganhar força. A gente tem o AI-3, que vai promover o quê? Eleições indiretas para governadores e vices e para prefeitos de capitais importantes. Mas, gente, o que é que a gente tem que entender nesse momento? É que eles estavam aí amarrando de um jeito para que ninguém que fosse contrário ao sistema, ao regime ditatorial, ao regime militar, pudesse se candidatar e se eleger. Então, eles faziam essa pressão, entendeu? Além disso, em 64 vai ser otorgada a nova Constituição. Mas ela já vai ser outorgada, pessoal, no governo Costa e Silva. E quanto aos atos institucionais, vocês se acalmem que eles não acabaram. Para vocês terem uma ideia, desde o início do governo, entre 1964 e 1969, em 5 anos, o Brasil teve 17 atos institucionais. Tá? Então, alguns vão ter mais relevância, outros vão ter menos, como, por exemplo, o ato institucional 5, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o mais sério, foi o mais grave de todos eles. A gente fala já sobre ele, que vai ser feito no governo
Costa e Silva. Então, deixa eu dar só uma olhadinha no nosso tempo. Estamos no tempo também, no tempo. Vamos lá. Governo Costa e Silva. Bem, o general Arthur da Costa e Silva vai assumir a presidência no dia 15 de março de 67 e vai governar até agosto de 1969. Costa e Silva assumiu como uma nova Constituição. É aí onde está iniciada a nova Constituição do Brasil, a quinta do período republicano, que foi promulgada em janeiro de 67. Ela dava amplos poderes ao presidente durante a ditadura militar. Pessoal, a gente diz que ela foi promulgada, tá lá escrito que ela foi promulgada, mas na verdade ela foi outorgada, sabe? Porque ela foi uma imposição. Ela não foi construída através da participação de todas as pessoas. Foi uma imposição do governo que lá estava. Então a gente fala que ela foi outorgada e não promulgada, tá? Então, durante o governo de Costa e Silva, a gente vai ver o endurecimento do regime militar. A gente pode dizer que é nesse momento aqui que a ditadura militar realmente começa. O governo anterior, vamos dizer que era um governo mais brando. Já esse aqui a gente considera ele como um governo linha dura. As coisas vão começar a apertar, se é que isso é possível, né? Perdão, se é que é possível ficar pior. Então, durante o governo dele, foram muitas manifestações contra a ditadura militar. Estudantes e operários faziam greve, saíam à rua para protestar, só que em 1968 essas manifestações se tornaram mais frequentes. Inclusive, no Rio de Janeiro ocorre uma passeata, aí, com a passeata dos 100 mil, em protesto contra a morte de um estudante, Edson Luiz. Em agosto de 69, perdão, minha gente, antes de a gente falar de agosto de 69, a gente vai falar do ato institucional AI-5. É sim. Esse aqui, minha gente, eu posso dizer para vocês que é o mais grave, é o mais sério, é o mais tudo. Sabe por quê? Porque ele é publicado em 13 de dezembro de 68 e ele é. O que eu posso dizer para vocês? Ele acaba com a liberdade das pessoas. Sim, seja na civil, seja como político, acaba é uma repressão muito grande. Então, no AI-5, eles podiam cassar os mandatos de legislativo, executivo, federal, estadual e municipal. Ou seja, qualquer político podia ser cassado. Ele podia suspender os direitos políticos do cidadão, demitir, remover e aposentar funcionários civis e militares. Podia demitir e remover juízes. Só para vocês terem uma ideia, depois do AI-5, tipo, 500 professores foram presos, 5 juízes foram demitidos. O negócio foi sério, a gente não tá brincando, viu? Então aqui ele podia decretar o estado de sítio sem restrições no país, confiscar bens para punir a corrupção, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais complementares. Com relação ao civil, as pessoas civis, olha, isso aí é repetição de palavra, viu? Com relação ao cidadão comum, ele feria as principais garantias civis. Sim, minha gente, por quê? Ele retirou o direito do habeas corpus. O que é isso? Retira sua liberdade provisória enquanto você responde a um processo. Se você precisasse chamar um advogado, você não ia chamar, porque os acusados do crime contra a segurança nacional passavam a ser julgados por tribunais militares sem direito de recorrer. Vê que absurdo. Era a sua palavra contra a palavra dos militares e ponto final. Tá? Além disso, ele vai garantir aí que as Forças Armadas fiquem de prontidão e no dia que é decretado o AI-5, Arthur Costa e Silva vai fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Então, vocês estão vendo aí que o negócio era brabo, o negócio era sério. Tá? Esse aqui é porque é o momento que a gente diz que há o endurecimento aí dessa ditadura. Em agosto de 1969, o general Costa e Silva adoeceu e foi declarado impedido de continuar a exercer a presidência. O país foi governado de novo por uma junta composta por 3 militares, que depois deles, né, vai entrar aí no poder quem? O governo de Emílio Garrastazu Médici, que vai ficar lá de 69, a partir de 69 até março de 74. Então, quando ele assume o poder, pessoal, assim, já tem o AI-5, né, que é aquela censura total, é o ato institucional mais sério de todos. Inclusive, eu esqueci de falar,
O AI-5 também, ele controla a liberdade de expressão. Você nem em pensamento poderia dizer que é contrário ao governo. Hipótese alguma, nem de brincadeira. Isso era cadeia no mínimo, tá? E quando eu digo no mínimo, é porque a gente tem tortura e tem morte. Então, isso aí era o mínimo, ir para a cadeia, entendeu? Então, essa é a questão da liberdade de expressão. Só que aí, as pessoas, apesar disso tudo, haviam grupos que estavam se organizando, grupos armados, que a gente vai chamar de guerrilhas urbanas, que vão se organizar aí para lutar contra esse governo. Então, dentre eles, a gente tem o MR8, que é conhecido como Movimento Revolucionário de 8 de Outubro. Esse aí, minha gente, ele ficou muito conhecido porque o que foi que os carinhas fizeram? Fizeram quase nada. Eles só sequestraram o embaixador norte-americano no Brasil. Ah, e em troca, o que é que eles queriam? Eles queriam que libertassem companheiros que tinham sido presos. Sim, minha gente. Mas não pense que isso acontecia nas grandes cidades, não, né? Porque isso aqui vai acontecer, a gente vai ver a organização de guerrilhas também na região do Araguaia, tá? E que foi duramente combatida pelo governo militar. Ao mesmo tempo em que eliminou a resistência armada ao regime militar, Médici também estabeleceu uma fonte de censura à imprensa e à produção cultural. Tá? A censura era organizada pelo Serviço Nacional de Informação, que já tinha sido criado lá com Castelo Branco, mas que se torna um importantíssimo órgão de ditadura militar. Aí temos um outro ponto também que vale a pena a gente ver. E aí, a questão do milagre econômico. Pessoal, as pessoas vão dizer que durante o regime militar, o Brasil só cresceu, que foi maravilhoso, que foi tudo lindo, perfeito. Foi não, minha gente. Realmente nós tivemos um boom de crescimento, o chamado que a gente é tão bom que a gente chamou de milagre econômico. De 1968 a 1973, o Brasil cresceu em média 11% ao ano. Por outro lado, os salários ficaram baixos, a mortalidade infantil aumentou e cresceu a miséria da população. Por quê, minha gente? Porque quem cresceu de verdade foi a classe média alta. A população em si, ela não cresceu muito, não. É tanto que o ministro, na época, ele dizia assim: primeiro a gente tem que esperar o bolo crescer para poder dividir. Ou seja, primeiro ele ia crescer na mão da classe média alta, que para eles não existia ditadura, estava tudo ótimo, maravilhoso, enquanto o povo passava fome, literalmente. E aí, pessoal, fora isso, né, para destacar o milagre econômico, durante o governo Médici foram construídas grandes obras como a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, que nunca foi concluída, diga-se de passagem, e hoje está praticamente abandonada. E além disso, a gente vai ter o quê? O Brasil vai vencer a Copa de 1970, sagrando-se tricampeão mundial. Tudo isso era utilizado como forma de propaganda do governo. Sim, minha gente. Esse milagre econômico que o Brasil cresceu muito, que foi maravilhoso, que a economia está crescendo, né? Que a indústria está se desenvolvendo, o Brasil é campeão. Se você não está feliz, saia, vá embora. Esse era o discurso, inclusive tinha até slogan, minha gente. E assim, era o slogan, se eu não me engano, era Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, se você não estava gostando do que estava acontecendo aqui, bem, você fosse embora. Se fosse para qualquer outro lugar. O que aconteceu com muita gente, né? Políticos, artistas, muita gente foi embora, abandonou aí o Brasil, exatamente por conta dessa repressão, por falta dessa liberdade. Mas não quer dizer que eles ficaram calados não, viu, minha gente? De jeito nenhum, a gente vai ver sobre isso mais na frente. Com relação ainda ao milagre econômico, como eu disse para vocês, ele acontece em um período curto, de 68 a 73. Depois que a gente chega em 73, o Brasil não consegue mais crescer. Na verdade, a gente só consegue decrescer. E aí o governo começa a se preparar, esse governo militar começa a se preparar para deixar a presidência, certo? Para passar essa presidência adiante, porque a inflação estava altíssima, o custo de vida muito alto e os militares não conseguiam resolver isso. Então, dentro desse cenário, entrou quem? O general Ernesto Geisel, que ele assume a presidência de 74 a 79. Geisel vai receber um país sufocado pela perseguição, pela censura difícil
quase impossível de se controlar. Ele logo percebeu a necessidade de permitir certa liberação do regime para evitar a oposição de todo mundo. Sendo assim, a censura vai diminuir, mas permanece forte na música, no cinema, no teatro e continuou controlando pequenos jornais da oposição, como por exemplo o Pasquim. Em 1974, houve eleições para senadores, deputados e vereadores. E o Movimento Democrático Brasileiro, vocês lembram que eu disse para vocês que o MDB era um partido que era uma oposição permitida? Pois é, só que o MDB conseguiu aí várias vitórias em vários lugares contra a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo. Sendo assim, para evitar que essa galera aí ganhasse novamente em novas eleições, o que foi que Geisel fez? Manda fechar o Congresso e decreta um conjunto de medidas que ficou conhecido como pacotes de abril, porque foi feito em abril, né, minha gente? Isso tudo para evitar que opositores ganhassem aí no poder. É meio complicado, vocês estão vendo aí que o governo ele controla toda a vida, seja civil, seja política, não interessa, eles controlam tudo para que eles consigam se manter no poder. Aí a gente entra no governo de João Figueiredo. Pessoal, o governo de João Figueiredo é o último governo, tá, dos militares. Ele vai de 79 até 85. E nesse período a gente vai observar que as manifestações populares, os movimentos operários, eles vão crescer bastante. O governo uma hora vai ceder, outra hora vai endurecer, e a primeira grande campanha popular foi a campanha da anistia, que exigia a anulação das condenações daqueles que tinham sido expulsos do país. A campanha foi vitoriosa, mas não foi ampla, nem geral, nem restrita, porque qual era a ideia? Pessoal, essa campanha da anistia era para fazer o seguinte: as pessoas não deveriam ser acusadas ou não deveriam pagar pelos crimes que cometeram durante a ditadura. E isso então ia autorizar com que as pessoas voltassem, né? As pessoas tinham ido embora do Brasil porque tinham sido perseguidas, e aí isso garantia que elas pudessem voltar no Brasil sem que fosse condenado. Só que qual o problema dessa campanha? Ela vai acontecer apenas para algumas pessoas. Alguns que eram considerados terroristas não puderam voltar. E também essa campanha, ela, vamos dizer assim, ela alcançou também os militares. Aí você deve perguntar, mas como? Se os militares é que eram os torturadores, então como é que eles vão ser anistiados? Pois é, entende-se que nesse período da ditadura, nesses anos em que o Brasil, nesses 21 anos que foi governado pelos militares, não houve nenhum, vamos dizer assim, crime dos militares e eles não podem ser julgados por isso. Inclusive, vale até os dias de hoje. Infelizmente, né, minha gente? Então, muitos brasileiros banidos puderam voltar ao país e em 15 de março de 1983 assumiram os novos governadores dos estados, os primeiros escolhidos em eleições diretas depois de 18 anos. Então o povo começou a exigir eleições diretas também para presidente. E aí a gente começa a chamada campanha direta já, onde as pessoas vão solicitar, elas vão pedir que tenha aí aconteça eleições diretas para presidente. Então, são 21 anos de governos militares e só depois daí é que a gente volta a ter um presidente civil após muitas manifestações, principalmente como essa da campanha das diretas já. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo. Pessoal, vou dar uma parada, a gente dá uma respirada, toma uma água, come uma coisinha e quando eu voltar no outro vídeo, a gente vai falar sobre a questão da cultura, sobre as músicas, sobre a forma de protesto. Essa sim é uma parte assim, que vale a pena a gente falar com carinho e um pouquinho de paciência para entender que a gente também pode fazer esse tipo de protesto. Então é isso. Até daqui a pouco.